Algum tempo depois, o professor de Suho deu uma entrevista para um jornal. Perguntaram o que aconteceu dentro daquela dungeon, e ele respondeu que contaria tudo o que sabia. Naquela mesma noite, uma notícia explodiu na internet. Um caçador de Rank E entrou sozinho em uma dungeon para salvar outros caçadores. Em uma das guildas do país, o segundo departamento de gestão analisava o caso do Rank E. Impressionados, disseram apenas uma coisa: um herói apareceu entre eles, e precisavam contratá-lo imediatamente. Um dos funcionários comenta com o outro sobre o caçador novato, Sung Suho. Ele pergunta se já teve resposta dele. Afinal, não é comum um novato receber um convite de uma guilda de alto nível. O colega responde que Suho recusou. O primeiro mal consegue acreditar. Como assim um caçador rank? E recusa uma guilda poderosa como a deles. Mas o outro explica que, aparentemente, Suho não quer entrar em guilda nenhuma. Mas o outro diz que é só esperar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai perceber como é difícil ser caçador sem uma guilda e vai acabar voltando atrás. Enquanto isso, em casa, Suho não entende o motivo de estar recebendo tantas ofertas de guildas. Beru diz que é por causa do talento dele, mas Suho ainda acha tudo estranho. Por que tantas assim? Ele percebe que entrar em uma guilda só atrapalharia sua evolução com o sistema. Então decide mudar de assunto e se vira para a espada. Ele quer retomar a conversa de antes. A espada havia dito que o aceitaria como aliado se ele a levasse até outros templos sagrados das bestas. Ele pergunta se ela sabe onde ficam esses lugares, e ela responde que sim, consegue sentir a energia deles. E normalmente esses templos aparecem em quebras de dungeon. Suho logo entende. Se é isso, então são dungeons do tipo campo. Aquelas que surgem quando um portal é ignorado e os monstros tomam conta da área, deixando tudo estéril. Sabendo que vai sair para uma missão, ele deixa uma mensagem para o tio e parte. Depois de algum tempo, eles chegam a uma montanha. Suho percebe que o local já tem dono. Uma guilda chamada Hienas. Ele sabe que invadir território de guilda é proibido, ainda mais essa, cheia de gente ligada a gangues. Beru tenta convencê-lo a não ouvir a criatura inferior e seguir um caminho diferente para subir de nível. Mas Suho já decidiu. Vão entrar. Com a autoridade do monarca, ele destrói as câmeras de segurança e diz que assim será mais fácil. Beru observa impressionado e pensa que Suho está agindo igual ao pai dele. Dentro do lugar, eles se deparam com uma névoa azul. Suho pergunta a Beru se todas as dungeons do tipo campo são assim. Beru responde que essa névoa é mana do espaço externo, causada pela ruptura entre os mundos. A espada complementa, dizendo que foi por causa dessa névoa que ela acabou indo parar na Terra. Beru explica que as entidades do espaço externo estão tentando abrir um buraco dimensional para enviar seus exércitos, e que quanto mais mana alguém tem, mais sofre com a viagem dimensional. Suho entende que ainda vai demorar até os inimigos mais fortes aparecerem. Então ele precisa subir de nível rápido. Vários monstros surgem na frente deles. A espada se empolga, dizendo que vai mostrar seus poderes, mas Suho diz que não vai usá-la como arma principal. Ele já tem seu estilo de luta, resolver tudo no soco. Ele ativa-se a autoridade, parte para cima dos monstros com chutes e socos, e em um movimento rápido pega a espada no ar para destruir outros inimigos. No final, Uesei suas sombras como manoplas, esmagando os últimos com estilo. Beru fica todo orgulhoso. A espada começa a entender o verdadeiro poder da linhagem das sombras. Quanto mais inimigos aparecem, quanto mais a luta se prolonga, mais forte ele fica ao usar os corpos dos mortos. Depois de acabar com todos, Suho invoca suas sombras. Agora consegue chamar 5. Beru debocha, dizendo que é patético comparado às milhares que o pai dele tinha. Mas Suho dá um cascudo nele e manda ficar quieto. Eles continuam pela floresta e chegam a uma base. A espada diz que ali está o próximo templo sagrado. Mas tem um problema. Ainda há caçadores no lugar. O que estariam fazendo ali tão tarde? Então, um caminhão aparece. Suho observa e fica em choque ao ver pessoas acorrentadas sendo retiradas de dentro. Ele pergunta a Beru se estão vendo um sequestro acontecer. Beru confirma que sim, e tenta dizer que talvez não seja boa ideia se envolver. Mas quando se vira, Suho já desapareceu. Ele cresceu vendo um pai policial e um avô que foi uma lenda entre os bombeiros. Desde pequeno aprendeu que diante de uma injustiça, não se pensa, se age. E agora, essa mesma vontade de proteger o certo desperta mais uma vez. Após pular na direção do caçador que estava com um refém e acertar um chute na cara dele, as sombras veem que Suho se meteu em encrenca e ninguém entende nada. Ele derruba o caçador e olha para trás. Os outros começam a perguntar por que ele fez isso. Suho, vendo a besteira que fez, pensa que precisa se disfarçar. Afinal, invadir territórios de guildas é um crime. Ele transforma suas sombras em uma máscara e diz que eles estavam sequestrando e colocando a vida de pessoas em perigo. Que tipo de coisa a guilda
hiena está fazendo. Os caçadores perguntam se ele está querendo morrer e partem para cima. Um tenta acertar Suho, que desvia facilmente. Ele acha uma brecha nos golpes e acerta o caçador, jogando-o longe. Em seguida, pula na direção dos outros dois, acertando a cara deles. Beru vê a cena e pensa que seu jovem ficou tão forte que caçadores humanos não são nada. Suho também acha que foi muito fácil. Suho decide amarrar todos os caçadores que estavam ali. Beru diz que ele resolveu as coisas fácil demais. Os reféns o agradecem por tê-los ajudado. Suho diz que vai limpar as coisas por ali e pede para que eles vão para um lugar seguro. Ele não consegue entender o motivo de essa guilda estar sequestrando pessoas. A espada diz a ele que consegue sentir o motivo pelo qual ela os guiou até ali. Dentro do galpão, há várias jaulas, e dentro de uma delas, um cachorro aprisionado e cheio de machucados. A espada diz que aquilo não é um cachorro. Esse jovem lobo é um descendente do monarca das presas. A espada explica que depois que o monarca deles foi derrotado, ele ordenou que um guarda escoltasse o restante dos seus descendentes para um santuário. Acreditava que algum dia outro monarca poderia surgir em sua linhagem. A espada diz que não tinha muita confiança nisso, mas desejava que os descendentes sobrevivessem. Beru diz que realmente a criatura é descendente do monarca das presas, e se for deixada ali, provavelmente vai morrer. Então pergunta o que Suho vai fazer. Mas antes da resposta, eles sentem uma presença assustadora. Suho se vira enquanto a criatura diz que pensou que eram muitos intrusos, mas pelo visto é apenas um. O monstro diz que sua guilda é inútil mesmo, afinal, todos são humanos. A espada reconhece a hiena e Suho pergunta quem ele é. Ela responde que ele é o guarda responsável por proteger o descendente do monarca. A besta diz que faz um bom tempo que eles não se veem. A espada fica furiosa e pergunta se ele se esqueceu de sua missão. O que ele estava fazendo para o jovem terminar nesse estado? A hiena, antes de responder, em um piscar de olhos, pula para pegar o jovem lobo de Suho, que não consegue reagir. Ele puxa o jovem lobo da mão de Suho e o acerta com tudo, lançando-o para fora do galpão. Beru corre para ver se seu monarca está bem. Suho responde que de todos os golpes que tomou, esse foi o mais forte até agora. Sua cabeça está zunindo e ele pede para Beru parar de gritar. Beru diz que quando chegou ali, percebeu algo estranho que estava meio vago, mas agora tem certeza. É o poder dos Itarim. Beru consegue sentir a energia deles vindo da hiena. Dentro do galpão, a espada está perguntando com raiva o que a hiena está fazendo com o descendente. A hiena diz que depois de perder seu santuário, não podia ficar mais forte. Então, para não perder seu poder, começou a se alimentar do descendente. Em específico, consumia seu sangue regularmente. A espada fica furiosa e diz que vai matá-lo, nem que seja a última coisa que ela faça. A hiena ri, dizendo que ela pode vir, mas o que uma falha como ela pode fazer sozinha? Nesse momento, Suho usa sua autoridade e corta o braço da hiena, e Beru agarra o jovem lobo. Suho recupera sua espada e diz a ela que parece que agora os dois têm assuntos a resolver com aquela hiena. Esta é nossa primeira aliança juntos, pois eu finalmente encontrei uma pista sobre meu pai. Missão de emergência: casse a hiena. Beru assistia em silêncio, sentindo-se inútil. À frente, Suho encarava a hiena gigante. O nome dela era Brocky. Só então ele entendeu o nome da guilda. Mas como um monstro poderia fundar uma guilda e sequestrar pessoas? Isso só podia ter ligação com os Itarim. Os capangas amarrados começaram a gritar, pedindo para Brock soltá-los, dizendo que o ajudaria contra Suho. Mas antes que algo acontecesse, a hiena simplesmente devorou a cabeça de todos eles, declarando que não precisava de ninguém e que quem não reconhecia seu lugar devia morrer imediatamente. Com raiva, Suho avançou. O ataque foi bloqueado com uma única mão. Ele perguntou como a criatura podia matar sem motivo, e Brock respondeu que os fracos não tinham direito de viver e que os fortes não precisavam de autorização para nada. Logo depois, lançou Suho para longe e quase o esmagou com um soco. O jovem desviou no último instante, reaparecendo por cima da hiena e usando seu ataque mais poderoso, o corte da tempestade. Mas até esse golpe só deixou arranhões. Brock riu, perguntando se aquilo era tudo que ele tinha. Nesse momento, a espada de Suho perfurou a criatura por trás. O jovem declarou que ainda não havia terminado. A arma viva perguntou à hiena como ele tinha mudado tanto. Antes, havia sido leal ao Lorde. O que tinha acontecido? Brock se confundiu por um instante, mas um símbolo brilhou diante dele, interrompendo suas lembranças.
Ele agarrou a espada, atirou-a no chão e a quebrou em pedaços, gritando que nunca respeitou aquele homem e que jamais voltaria a ser um fraco. Su-ho gritou pela espada, distraindo-se. Nesse momento, a hiena acertou seu estômago em cheio. Ele sentiu como se todos os órgãos fossem esmagados. Ainda assim, comparado ao que seu pai enfrentava, aquilo não era nada. Ele suportou a dor, reuniu as sombras em sua mão, formou uma manopla negra e devolveu o golpe. Os dois passaram a trocar socos violentos. Beru observava em desespero, sem poder ajudar. Enquanto isso, no chão, a espada quebrada refletia. Era esse o fim? Ela ainda queria lutar. Olhou para o jovem lobo e percebeu que até ele havia sido inspirado por Su-ho. Tomou uma decisão: entregar todo o poder restante ao herdeiro. Su-ho sangrava, sua vida quase esgotada. Ele sabia que ainda era fraco. Brock diz que, entre todos os insetos que havia esmagado, Su-ho era o melhor até agora. Preparou-se para o golpe final, mas, no último instante, o herdeiro das presas surgiu. Mordeu o braço da hiena e ficou ao lado de Su-ho, pronto para lutar. Uma tela invisível se abriu diante do jovem. O herdeiro das presas queria ser seu aliado. A pergunta surgiu: deseja aceitar?